Muito bem, estamos de volta, mais uma aula de gramática da língua portuguesa para você. Desafio de agora estudarmos os pronomes possessivos e demonstrativos. Na aula passada vimos os pronomes pessoais, nesta aula pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. Os possessivos indicam posse em relação a uma das três pessoas do discurso. Primeira pessoa, eu, no singular, nós, no plural. Segunda pessoa, teu, singular, vós, plural. Terceira pessoa, ele, singular, eles, né, no plural. Você e vocês também entram nessa história. E aí, nós temos aqui as três pessoas do singular, né? Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas, vosso, vossa, vossos, vossas. Terceira pessoa, seu, suas, seus, suas. Na primeira pessoa aqui, meu, minha, meus, minhas, nosso, nossa, nossos e nossas no plural. Certo, aqui é só para você se recordar de quais são os pronomes possessivos, mas o que na verdade interessa para a sua prova de concurso é que emprego dos pronomes possessivos, como os pronomes possessivos devem ser empregados ali nas frases, nas orações. É isto que você será cobrado a este respeito na sua prova de concurso. Então, preste bastante atenção nas diversas regrinhas em que vamos aqui estar demonstrando o emprego dos pronomes possessivos. Primeira e importante regra: existem situações em que os pronomes possessivos simplesmente não indicam posse. Pronome possessivo, como o próprio nome já diz, indica posse de uma das pessoas do discurso, mas existem situações em que uma frase, uma oração é construída de uma forma que o pronome possessivo não indica posse, mas indica afetividade, indica respeito ou cálculo aproximado. E preste atenção, porque o examinador da sua banca de concurso adora isso aqui, adora montar uma pegadinha para você em cima desta situação. Veja os exemplos. Meu caro amigo, bom dia. Esse meu, né, naturalmente um pronome possessivo, indicando ali posse em relação à primeira pessoa singular, né, pessoa do discurso, mas meu caro amigo aqui está sendo utilizado com uma ideia de afeto. Não temos posse nenhuma aqui, como também não temos ideia de posse em fico-lhe grato, minha senhora. Minha senhora, esse minha não está com ideia de posse, ideia de respeito. E aqui, ele devia ter seus 18 anos, seus, pronome possessivo, utilizado ali para demonstrar posse em relação à terceira pessoa do discurso plural, mas aqui não. Aqui apenas indica tempo aproximado. Esta foi a primeira regra. Importante, grave que nem sempre pronome possessivo traduz posse. Às vezes, afetividade. Respeito, tempo aproximado. E vamos para a segunda regra. Veja, em certas frases, em certas construções, né, o emprego do seu, sua, seus ou suas pode causar duplo sentido, ambiguidade de compreensão. E você tem que estar atento para saber como contornar isso aí, como retirar o duplo sentido. Veja esse exemplo. Olha. A garota discutia com o irmão o seu futuro. A garota discutia com o irmão o seu futuro. Você fica sem saber se o futuro em jogo é o futuro da própria garota ou o futuro do irmão, né? Do irmão dela. Aí, para você evitar este duplo sentido, deve construir a frase assim: a garota discutiu o futuro dela com seu irmão. Né? Aí você não tem nenhuma dúvida de qual futuro aqui, né, se trata. Ou então, se você quisesse construir a oração no sentido de que o futuro discutido fosse do irmão, a garota discutia com o irmão o futuro dele. Aí, utilizando aqui o dele ou dela numa construção deste tipo, você evitaria o duplo sentido tão comumente, né, ali presente quando nós usamos seus, suas, seus
ou sua. Segunda regra, e já vamos para a terceira. Os pronomes pessoais, estudado na aula passada, os oblíquos, pessoais oblíquos, mi, ti, si, li, nus e vos, podem apresentar valor de pronome possessivo. Os pronomes podem ser possessivos, demonstrativos, relativos, interrogativos, pessoais. Dentre os pessoais nós temos os oblíquos, e aí os oblíquos mi, ti, si, li, nus e vos, às vezes podem apresentar o valor de um pronome possessivo. Então, olha que situação interessante, que pode muito bem vir a ser explorada pelo examinador da sua banca de concurso, né? Tentar preparar para você uma armadilha. E aí você não vai cair, né? Você não vai se deixar iludir. Às vezes os oblíquos, mi, ti, si, li, nus e vos, podem apresentar, sim, valor possessivo, como doíam-me os joelhos. Doíam-me ao mi, pronome possessivo, pronome oblíquo, porém com a função de possessivo, porque doíam os meus joelhos, meus. Se você pode fazer essa substituição por um possessivo, é sinal do que o oblíquo está com a função de pronome possessivo, está com o valor de posse. Mesma coisa, beijei-lhe a testa, o oblíquo li, oblíquo, pronome pessoal, né? Mas numa construção, beijei a sua testa, então demonstrando posse, mais uma vez, pessoal, oblíquo, com a função com o valor de um pronome possessivo. Foi a terceira regra. E nós vamos agora começar o estudo dos pronomes demonstrativos. Vimos 3 regrinhas, mais 3 regrinhas importantes do emprego dos pronomes possessivos. Você daqui a pouco volta esse vídeo para fixar mesmo, né? Para fixar e não errar jamais uma questão que verse sobre o emprego dos pronomes possessivos. Mas a partir de agora vamos nos dedicar ao estudo dos pronomes demonstrativos. Indicam a posição em que se encontram os seres em relação às 3 pessoas do discurso. Novamente, as 3 pessoas do discurso aqui comento, né? Primeira pessoa, segunda, terceira, singular e plural. E aqui os demonstrativos é estes, estas, esses, essas, aquelas. E a primeira observação, os pronomes demonstrativos, isto, isso e aquilo, são invariáveis. Fica assim mesmo, não tem história de plural, nem de singular, nem de masculino, nem de feminino. Fica assim mesmo. O este, demonstrativo, o este faz esta, estes, estas, né? Você vê que são variáveis. Esse, aquele faz aqueles, esse faz esses, essas, mas isto, isso e aquilo, esses 3 pronomes demonstrativos ficam invariáveis. E vamos para o que interessa. Vamos começar a estudar o emprego dos pronomes demonstrativos. É emprego, principalmente o emprego dos pronomes demonstrativos, que mais cai na sua prova. Primeira regra, este, estes, esta, estas e isto, o invariável isto, né? Indicam ser próximo à pessoa que fala. Este chapéu pertenceu ao meu avô. Digamos que eu esteja com o chapéu aqui na minha mão, aí eu devo dizer isso. Este chapéu pertenceu ao meu avô. Isto aqui, conservo com carinho, qualquer uma lembrançazinha aí, isto aqui que está comigo, eu conservo com carinho. Veja que este, esta, isto indicam ser próximo à pessoa que fala. Essa foi a primeira regra, mas já vamos para a segunda. Agora é o esse, esses, essas e essas, né? Isso, não estamos mais no este. O T sumiu. A letra T sumiu, né? É o esse, esses, essas e isso. Indicam o ser próximo à pessoa com quem se fala. Eu falo com alguém que está aqui próximo a mim. O ser, né?
referido por este pronome demonstrativo, vai estar ali perto da pessoa com quem eu falo. Aí, esse é o ônibus em que viajamos. Estamos aqui conversando, eu e meu interlocutor está ali próximo do ônibus e eu digo, olha, esse é o ônibus em que viajamos. Meu interlocutor está aí com a blusa bonita, né, vestido, e eu digo, onde você comprou essa blusa? A blusa que está com ele, com a pessoa com quem se fala, né? Isso foi colocado aí de propósito, aí encontramos algum objeto posto, digamos, de uma forma ali inconveniente, e eu digo, olha, isso que está perto de você, né? Foi colocado aí de propósito. Entenda que esses, essas e essas, e isso indicam o ser próximo à pessoa com quem se fala, segundo a regra de emprego dos pronomes demonstrativos. E vamos para a terceira. Aquele, aquelas, aquela, aquelas e aquilo. Aquilo invariável. Indicam o ser distante tanto da pessoa que fala, como distante da pessoa com quem se fala. Eu falo com alguém aqui, mas o ser demonstrado pelo pronome aquele, aquela, aquele, aquelas, está distante de mim, está distante do meu interlocutor. Por exemplo, aquele jogador lá do outro lado do gramado, né? É atacante ou zagueiro? Aquele jogador, longe de mim que falo, longe da pessoa com quem falo. Então, é a forma de empregar estes demonstrativos. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, certo? Quarta regra, de novo, vamos retomar o estes, estas e isto. Vamos retomar, né, que nós vimos agora há pouco que se refere a ser perto da pessoa que fala, mas agora vamos retomar estes mesmos pronomes com uma outra ideia. Indica o tempo presente em relação ao emissor. Eu estou conversando, né? Eu estou escrevendo. Estes, estas e estas, e isto indicam tempo presente em relação ao emissor. Veja, nunca esqueceremos esta louca aventura. Estou vivendo com alguém aqui uma aventura doida, e aí eu digo, nunca esqueceremos esta louca aventura. Tempo presente, eu estou vivendo a louca aventura agora. O outro exemplo. É muito importante esta experiência de agora. Estamos vivenciando uma experiência tal e reconhecemos que é muito importante esta experiência que está ocorrendo no meu presente, presente do emissor. Quarta regra, e já vamos para a quinta. Retomando de novo. Esses, essas e isso. Agora para uma outra ideia. Indicam tempo passado ou futuro relativamente próximo, cuidado com isso, relativamente próximo é tempo passado ou é tempo futuro, porque se fosse tempo presente era este e esta, mas como é tempo passado ou tempo futuro, esse, essa, só que relativamente próximo ao momento em que se fala. Se for muito distante é outra história. Veja, ontem falei seriamente com ela. Ontem, próximo, né? Passado próximo. Essa foi nossa última conversa. Então veja, tempo passado relativamente próximo ao momento em que se fala. Você também poderia usar a mesma situação com uma frase construída para o futuro. Amanhã, né? Amanhã terei essa conversa com você. Repetirá a conversa, digamos. Então, tempo futuro próximo, tempo passado próximo em relação ao momento em que se fala esses, essas e essas e isso. Quinta regra. E vamos para a sexta. Retomando aí. Sempre estamos retomando os demonstrativos em duas situações distintas. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo indicam um tempo distante em relação ao momento em que se fala. Um tempo distante, né? Ao momento em que se fala. Veja, o Brasil foi tricampeão em 1970. Veja quanto tempo, bem longe no tempo. Aí você usa
Aqui é, jamais esquecerei aquela conquista, aquela, demonstrativo, voltado para um acontecimento bem longe no tempo do momento em que se fala, certo? Sexta regra. E vamos para a sétima regra novamente com esta, né? Terceira vez que estamos retomando esse grupo de demonstrativos com situações distintas de emprego. Indicam o que ainda vai ser falado, indicam o que ainda vai ser escrito aqui na sequência do seu texto, né? A ordem é esta, 2 pontos, lutar e lutar. Lutar sempre, né? A ordem é esta. Aí vem na sequência, vem em seguida, vai ser falado depois, vai ser escrito depois. Então eu uso esta, estes, estas e isto, certo? E a oitava regra, retomando o esse e essa. Esse, esses, essa, essas e isso indica o que já foi falado, o que já foi escrito aqui no meu texto. Veja, ordem e progresso, 2 pontos. Essas são as palavras inseridas em nossa bandeira. Veja que o demonstrativo está demonstrando o quê? Ordem e progresso. Anterior. Se fosse algo para vir depois, 2 pontos viria depois, seria estas, né? Estas são as palavras inseridas em nossa bandeira, 2 pontos. Ordem e progresso, porque viria depois estas. Mas como já é passado, já está anterior aqui no texto ou na fala, nós usamos os essas, né? Ordem e progresso, 2 pontos, essas, porque o essas, olha, se refere a algo que já foi passado, que já foi escrito na sequência do meu texto, que já foi pronunciado na minha fala. Então, observe mais essa regrinha de emprego dos demonstrativos. Nona regra, nona e última do emprego dos pronomes demonstrativos, também são considerados pronomes demonstrativos as palavras o, os, as, tal e semelhante. É comum você ver isso aqui como um pronome oblíquo, né? Mas esses aqui, às vezes, olha, os, as, tal e semelhante, às vezes aparecem como pronomes demonstrativos. Veja, o réu não sabia olha o aqui, o réu não sabia o que responder. Você vai saber que isso aqui é um pronome demonstrativo e não um artigo, e não um oblíquo, da seguinte forma, troque por aquilo. O réu não sabia aquilo que responder, né? Então, numa situação dessa, o está funcionando como demonstrativo. Um outro exemplo é: nunca repita tal asneira, nunca repita semelhante asneira, essa asneira. Então, demonstrativo, asneira, né? Observe que tal e semelhante, as, o, os, a e as, às vezes aparece com a função de pronome demonstrativo e você precisa ficar ligado nisso aqui para não incorrer em um erro no momento de responder a sua prova. Muito bem, gente. Nós ficamos por aqui com esta aula sobre pronomes demonstrativos e possessivos, mas nossos estudos sobre pronome continuam. Daqui a pouquinho estaremos retornando com os pronomes relativos. Importantes os pronomes relativos, né? Eles tanto têm esta função de relativizar dentro de uma única oração, como principalmente são utilizados no período composto, e é matéria um pouquinho complexa, por isso mesmo é bastante cobrada em provas de concurso, principalmente aqueles concursos mais elaborados, né, melhores elaborados. Até daqui a pouco, aguardo você.